Oi, gente! Voltei pro vlog depois de quase 3 meses sumida, por 1001 motivos que não vale a pena comentar. Hoje eu trouxe um tutorial pra vocês da paleta Naked 2. É uma coisa super fácil de se fazer, super social, ó. Tem um brilho no meio, tudo. Ele é bem bonito e não tem muito segredo. Eu puxei o delineado gatinho só pra dar um charme a mais. Usei um batom chamado Passion, da Color Silk da Avon. Eu tô amando esse batom de paixão mesmo. Ele é muito, muito bom e fixa bem, enfim. Essa cor é linda. Bom, gente, espero que vocês gostem do tutorial. Pro blog eu tenho 1001 planos novos. Vou começar com temas chamados skincare, cuidados de pele, ensinando um monte de coisa, explicando um monte de coisa, junto com uma farmacêutica para explicar tudo certinho pra vocês. E pretendo seguir com isso por um bom tempo. Vou dar uma regravada em uns tutoriais que eu fiz no início do blog e vou postar tudo lá na fanpage pra vocês escolherem certinho pra eu gravar. Bom, espero que vocês gostem e continue assistindo e se inscreve no canal. Um beijão, até a próxima! Oi, gente! Então vamos começar nosso tutorial com a paleta Naked. Bom, vou começar aplicando a sombra Cheese em todo o côncavo, formando um C. Eu vou pegar o côncavo e vou descer até rente aos cílios, em formato de C. Sempre esfumando bem. Estou usando um pincel da Macrila de esfumar. E não quero que fique marcado, porque esse vai ser uma moldura esfumada para nossa composição de cores depois. Para quando eu vier esfumar com preto, não ter dificuldade alguma de ficar marcado. Estou usando um cartão telefônico para poder deixar mais retinho, que eu quero um acabamento mais retinho nas laterais. Com uma sombra em creme da Raco, essa aqui é a cor bronze, eu vou aplicar com o dedo toda a pálpebra móvel para formar uma base para a cor que eu vou aplicar em seguida. Isso vai fazer com que a minha maquiagem dure mais e vai intensificar o brilho, porque essa sombra que eu estou passando, ela já é uma sombra mais metalizada. Agora, com o próprio pincel da paleta, eu vou passar a sombra IDK em cima de toda a pálpebra móvel, da onde eu já tinha aplicado a sombra em creme. E intensificando bem o cantinho interno e sem se preocupar muito com o cantinho externo, porque nós vamos aplicar uma outra sombra no final. E não precisa se preocupar também em ralar no côncavo, porque sempre vem retocando com um pincel de esfumar, sujinho com a sombra Cheese, e sempre retocando. Prosseguindo com um pincel durinho de esfumar, eu vou usar a sombra Snake Bite da Naked e vou aplicar em todo o côncavo, marcando bem, como se fosse um cut crease, porém com um final arredondado. Vou marcar bem para dar uma profundidade maior no olhar e descendo até rente aos cílios. E vou aplicar um pouquinho mais em excesso rente aos cílios, puxando um pouco mais para a pálpebra móvel, só que sem invadir o meio da pálpebra móvel, só para dar uma profundidade no canto externo do olhar. Seguindo o esquema do cartão telefônico, para deixar bem retinho esse cantinho externo, para na hora que a gente puxar o gatinho, o delineado do gatinho, a sombra não ultrapassar o limite. Eu costumo ir limpando com um pincel grandão. Ele é um liga de gato grandão. Eu uso ele meio para esfumar. E eu costumo passar ele para tirar todo o excesso marcado, tirar aqueles riscos grosseiros que ficam no olhar. Com um pincel fininho para iluminar, eu vou usar a sombra Shopper e vou aplicar no cantinho da lágrima. E vou descer um pouquinho rente aos cílios inferiores para dar uma iluminada bem charmosa no olhar. Eu posso puxar um pouquinho também para a pálpebra móvel, só que sem invadir a cor anterior.
E agora eu vou misturar a sombra Foxy com a Burical e vou aplicar em cima para dar uma iluminada maior, porque a sombra Chopper ela é mais rosada e a Burical com a Foxy é um tom mais creme, mais champanhe. E sempre esfumando para juntar todas as cores. Com o pincel da paleta de novo, eu vou aplicar a sombra Verve só no meio da pálpebra móvel para dar uma iluminada, uma intensificada no brilho metalizado da sombra. Não vou aplicar muito na pálpebra inteira para não roubar a cena da cor IDK que já estava antes. Para os cílios inferiores, eu vou usar a sombra Snackabyte de novo, só que com um pincel chanfrado e vou aplicar rente aos cílios. Bem rente aos cílios mesmo, porque mais pro final a gente vai passar um delineador em gel no olho, na linha d'água. Eu vou misturar essa sombra e vou passar a Half Baked, que é um dourado, em cima da Snackabyte mesmo, tranquilo, para dar um brilho a mais e um charme, porque vai ficar bem sutil. Como eu tenho o olho castanho, não fica tão forte o dourado, porque eu passei um escuro embaixo. Então vai ser mesmo só para dar um charme. Quem tem olho claro não precisa passar a Snackabyte, basta passar a Cheesy e a Half Baked em cima. Agora, passar um delineado gatinho. Eu vou usar um delineador líquido, esse aqui é o da Vult. E comece fazendo um traço bem rente aos cílios, bem fininho. E traga ele até a linha d'água. A linha d'água não, o cantinho da lágrima. E depois você puxa o gatinho. E o gatinho, o que vai ficar legal aqui é puxar ele reto. Depois eu vou passar o rímel da Avon. Esse aqui é o Mega Cílios, é o novo. Eu tô adorando esse rímel. E ele espalha bem. Não fica grudado, não fica aqueles bolinhas nos cílios. Então dá pra dar uma separada no olhar bem legal e depois vir com a sua máscara de cílios pra dar volume normal. Eu vou passar em cima e embaixo a Mega Cílios e depois vou passar a The Falsies da Maybelline para dar aquele volumão que todas nós queremos. Você pode colar os cílios postiços, mas eu acho que não precisa. Tem que valorizar mais o nosso olhar, né? Basta passar um monte de camada de máscara de cílios que já é o suficiente. Agora com um pincelzinho gordinho, parece de esfumar, eu vou aplicar a sombra Blackout, que é a preta, bem no cantinho externo, formando um Czinho pequeno, até chegar no delineado gatinho. Só que cuidado para você não passar por cima do delineado, porque se você, assim como eu, passou um líquido, você vai tirar o brilho do delineado. E aí você vai ter que retocar de novo. Eu tô intensificando o outro lado, porque tá meio apagado. E eu vou puxar um pouco pro côncavo para dar uma profundidade a mais, porque preto é sinal de profundidade no cantinho externo, sempre. Com a sombra Foxy, vamos iluminar o arco da sobrancelha. Eu já tinha iluminado quando eu desenhei a sobrancelha com essa mesma cor, só que agora eu vou dar uma intensificada porque sombras rolaram e já roubou todo o brilho que tinha. Então não custa nada dar aquela retocada. Retocando e esfumando tudo que for necessário, porque pode acabar roubando a cena, uma sombra passou por cima da outra, então não custa nada dar aquele retoquezinho final, que todas nós brasileiras gostamos. Vou passar o delineador em gel, a linha d'água agora. Esse aqui é o da Vult também. E vou passar até chegar perto do cantinho da lágrima, só que sem invadir, sem delinear tudo.
para o grande finale, vamos terminar de fazer os contornos e iluminação do rosto. Eu vou passar num corretivo, esse aqui é um tom mais baixo do que o meu. Eu passo em triângulo invertido abaixo dos olhos. E não se preocupem em passar o corretivo no final, porque meio que ajuda. Porque se caiu alguma sombra, algum restinho no rosto, o corretivo limpa, então não fica aquele efeito olheira sujo das sombras que caiu, ele limpa tudo. Eu tô usando um pincel de base, esse aqui, o linguinha normal, para espalhar. Fica mais fácil para espalhar com esse pincel do que com o dedo, porque com o dedo pode ficar mais grosseiro. E o pincel fica totalmente uniforme. Sempre retocando com o seu pincel de base, para tirar o excesso, e, enfim, ele já está sujinho, então dá um acabamento mais natural. Eu vou finalizar essa iluminação com uma sombra. Uma sombra não, um pó. Essa aqui é a paleta de pó da Felicitar. E esse pó definitivamente não é o meu tom, ele é bem mais claro, só que eu estou usando ele em cima do corretivo para dar aquele acabamento mais claro, aquele acabamento glam no rosto. E depois eu vou usar uma sombra iluminadora mesmo, uma sombra não, caramba, um pó iluminador em cima da onde eu já tinha aplicado o outro pó e puxando para as maçãs para dar um grande finale. E sempre passando também no topo do nariz para dar aquele acabamento final e no vezinho da boca. No final eu passo no vezinho da boca, não tá gravado. Esse aqui é o blush da Felicitar. Da Felicitar não, é da Fenza. E ele é rosado e tem um brilho bem bonito. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e beijão. Até uma próxima.